meu nome é Luiz Felipe e junto com a minha equipe Jonatas, Raul e Giovana, esse é o vídeo de apresentação do nosso trabalho para a disciplina de heurísticas e meta-heurísticas do DCC, cujo tema é uma heurística híbrida para o problema da clique máxima. O problema da clique máxima é um problema extremamente clássico na teoria dos grafos e na ciência da computação, em que basicamente a gente deseja saber qual o tamanho do maior subconjunto de vértices de G em que todos os vértices se conectam. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, a clique máxima seria formada pelos vértices 1, 2 e 5, e essa clique teria tamanho 3. E a gente pode ver nessa imagem simples e pequena aqui que realmente não tem como construir uma clique maior. Esse problema tem uma natureza combinatória extremamente difícil, e para tentar resolver ele de forma eficiente, existem diversas abordagens, muitas delas vistas na disciplina, como por exemplo Simulated Annealing, algoritmos evolucionários e também busca tabu. Nesse trabalho, a gente propôs uma abordagem híbrida que junta essas três heurísticas citadas anteriormente para tentar chegar numa solução ainda melhor. E a gente vai discutir um pouco os resultados e como a gente implementou isso agora mais à frente. Então eu vou apresentar sobre algoritmo genético agora. Aqui eu coloquei uma visão geral de como que um algoritmo genético funciona. Então a gente primeiro tem a população inicial, a gente calcula a fitness, faz alguma maneira de selecionar esses indivíduos. Aí faz o cruzamento, a mutação para gerar nova população e confere se cai no critério de parada. Se atingir o critério de parada, a gente calcula a fitness e retorna o melhor indivíduo. Então vamos ver como é que cada uma dessas etapas funciona no nosso problema. Como é que a gente representa os indivíduos? A gente representa os indivíduos por meio de um bit set e a fitness é simplesmente o número de bits setados nesse bit set, porque a gente vai ver que todo indivíduo, na verdade, é uma clique do grafo. Para operação de cruzamento entre dois pais, a gente tem que cada dois pais geram dois filhos e que a gente escolhe um ponto de corte aleatório no bit set, que no caso foi no meio, e o pontos antes desse ponto de corte, o filho um é igual ao pai 1, e o ponto depois, os pontos depois são iguais aos pais 2. Aí aqui no filho 2 é o contrário. Antes o ponto de corte é igual ao pai 2 e depois o ponto de corte é igual ao pai 1. A operação de mutação é bem simples, ela simplesmente altera o valor de um bit aleatoriamente. E como eu disse, depois desse processo de mutação e de crossover, pode ser que o bit set não represente mais uma clique, que é o caso aqui, né? O bit set aqui da direita não representa uma clique, porque não tem aresta 5.2, por exemplo. Então, para que todo indivíduo represente uma clique, a gente faz a reparação da clique, que é basicamente a gente tirar os vértices um por um até que o bit set resultante represente uma clique. Então, a gente vai tirando os vértices de menor grau, que no caso a gente tirou 4, aí depois a gente tirou 5, e agora a clique resultante, os vértices resultantes representam uma clique. Aqui, como método de seleção, a gente usou o torneio de tamanho 3, então a gente simplesmente escolhe 3 indivíduos aleatoriamente, e o vencedor é aquele com maior fitness. Agora eu vou apresentar o algoritmo de Simulated Annealing. Ele foi inspirado na heurística controle. A solução inicial consiste na clique retornada pelo algoritmo genético, e como a gente quer incrementar essa clique, a gente adiciona um vértice aleatório. Depois disso, os vértices são ordenados com base no seu grau. Isso é uma heurística de que quanto maior o grau do vértice, mais provável é dele participar da clique máxima. Depois disso, a gente calcula a função objetivo, que computa a quantidade de vértices não adjacentes dentro da nossa permutação. Uma vez que essa função objetiva é igual a zero, a gente encontrou a nossa clique. Para gerar uma nova solução, a gente seleciona dois vértices. Um vértice participante da permutação e um vértice de fora. Nesse caso, o vértice 1 participa da permutação e o vértice 7 é o novo vértice a ser adicionado à permutação. Depois disso, a gente calcula a função objetivo parcial para cada vértice, que consiste em computar a quantidade de vértices vizinhos dentro da permutação.
Nesse caso, o vértice 1 é vizinho dos outros 4 e o vértice 7 não tem nenhum vizinho. Para performar a transição de estado, a gente calcula a função objetivo da nova permutação. Caso seja zero, a gente chegou ao fim do algoritmo. Caso a diferença da função objetivo da permutação antiga e da nova permutação seja negativa, a gente aceita essa nova permutação. Caso contrário, a gente aceita com uma determinada probabilidade que depende da temperatura atual. No fim do algoritmo, a gente encontra a clique do tamanho estabelecido e esse algoritmo roda até que não seja encontrada mais uma clique. E a partir disso a gente passa para nosso próximo algoritmo. Agora sobre a busca tabu. A busca tabu é uma técnica de otimização projetada para intensificar o processo de busca, explorando vizinhanças da solução atual enquanto evita revisitar soluções já exploradas. O conceito-chave dessa busca tabu é a abordagem que impede que o algoritmo retorne a etapas anteriores, ajudando a escapar dos mínimos locais. A imagem mostrada mais abaixo no slide ilustra essa ideia. No gráfico, a busca inicialmente pode ficar presa em um ótimo local. No entanto, a lista tabu impede que os passos anteriores sejam revisitados, forçando a busca a explorar novas regiões do espaço de soluções até encontrar um ótimo global ou pelo menos uma solução melhor. Esse mecanismo é fundamental para evitar ciclos e melhorar a eficiência da busca. Para isso, então, na nossa implementação na busca tabu, nós utilizamos a saída do Simulated Annealing. Ela segue uma sequência bem definida em etapas, conforme é mostrado no slide. Primeiro nós temos a inicialização, que é onde os parâmetros são configurados e a solução inicial vinda do Simulated Annealing é utilizada. Nós temos depois a geração de vizinhança, onde são criadas novas soluções candidatas ao perfil da solução atual. A terceira, nós temos a avaliação das soluções vizinhas, identificando quais delas são viáveis e promissoras. Depois nós temos a atualização da solução, substituindo a solução atual pela melhor encontrada. Nós temos a lista tabu, que impede o algoritmo de revisitar soluções recentes, evitando ciclos, conforme mostrado ali na imagem. E nós temos o critério da parada, que é a finalização do algoritmo, que pode ser o número máximo de interações ou a ausência de melhorias. A imagem reforça esse processo. Ela mostra os desafios da busca, como barreira para escapar de minutos locais e problemas de ciclos. A busca tabu supera esses obstáculos ao direcionar a exploração do espaço de solução para regiões mais promissoras, aumentando a chance de encontrar uma solução global ou próxima do ótimo. O resultado final do algoritmo é o maior tamanho de clique encontrado ao longo da execução. Ao combinar o algoritmo genético, o Simulated Annealing e a busca tabu, espera-se alcançar uma solução mais próxima da clique máxima em um bom tempo de execução, aproveitando as características individuais de cada método utilizado no processo de otimização. Em relação aos benchmarks, nós utilizamos um conjunto de dados oferecido pela DMAX, que é bem conceituado no estado da arte, e nós escolhemos 23 instâncias aleatórias para testar. A gente testou o algoritmo descrito no artigo base que nós utilizamos, que usa Simulated Annealing, contra a nossa heurística híbrida para testar as soluções. O algoritmo genético, que é o primeiro passo da nossa implementação, ele utiliza poucas populações, justamente para não exceder demais o tempo de execução, e aí a gente refina a solução do algoritmo genético utilizando o Simulated Annealing e o Tabu Search. Os resultados, de forma bem crua, os detalhes estão mais apresentados no artigo, mostrou que a nossa abordagem é consideravelmente mais lenta do que a do Simulated Annealing simples, só que, no entanto, a solução ótima ou melhor do que a encontrada no outro algoritmo foi encontrada na maior parte dos testes. Então, a nossa implementação aí traz um trade-off entre tempo e qualidade de solução. Comparada à heurística crua de apenas Simulated Annealing, a nossa heurística é mais lenta, mas ela apresenta, de forma geral, uma qualidade de solução melhor.